Olá e bem-vindos a mais um Artside Talk. Meu nome é Diogo Landô e hoje tenho comigo o artista Mário Henrique. Olá Mário, tudo bem? Olá Diogo, viva! Mário, tu és artista plástico, pintor, já vamos falar um pouco do teu trabalho e da tua carreira. Eu queria falar primeiro dos teus primeiros anos. Tu não é nesta área exatamente que te inicias, embora esteja ligado à área criativa, mas tu licenciaste, penso eu, em Design de Comunicação, correto? Exato, ou seja, eu, em boa verdade, eu inicio-me nesta área na medida em que comecei a desenhar e a pintar primeiro, em tenra idade, eu diria mesmo. Simplesmente a minha formação académica depois acabou por ser ao nível do design, especificamente design de comunicação, pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e a partir de um determinado momento na minha vida profissional entendi que seria boa altura para transitar a parte da pintura para a atividade principal, eventualmente mantendo o design um pouco como consultoria ou atividade mais secundária. Portanto, dá uns anos para cá que a minha atividade principal é de pintor. Fui gerando algum interesse e, felizmente, tenho conhecido há uns anos para cá uma boa aceitação e as coisas têm corrido bem, eu diria que sim. Portanto, gosto da reação que o público tem à minha pintura e, portanto, felizmente, estou a fazer aquilo que gosto, que acho que é o mais importante. Então vamos lá agora falar em detalhe dessas coisas todas que tu me falaste agora. Para começar, o teu trabalho. Como é que tu descreves esteticamente e a nível até de conceptual e temática do teu trabalho? Bom, eu pinto pessoas, eu pinto retratos e pinto pessoas, maioritariamente. Eu sou um pouco, eu sou um pouco desprovido de pensamento abstrato, na ideia em que tudo para mim tem quase que ter uma forma reconhecível. Eu tenho muita dificuldade em pintar uma coisa abstrata, pura e dura, porque talvez por causa também do meu background em design e tudo mais, eu sou muito agarrado à forma útil, à forma reconhecível, e de todas essas formas, talvez aquela que seja mais próxima do nosso reconhecimento é a forma humana, porque sendo humanos nós prontamente reconhecemos outros humanos. E nesse sentido, sou muito atraído pela subtileza dos olhares, pelas microexpressões, pela ideia de que um rosto não é necessariamente verdadeiro, ele esconde segundas intenções e nós podemos adivinhar o que vai no pensamento de uma determinada pessoa, embora ela esteja a pensar noutra coisa, ou a dizer outra coisa. E, portanto, nesse sentido, eu gosto de explorar o rosto em particular, a forma humana em geral e o rosto em particular, e gosto de o pintar em grande escala, portanto, em grande formato. Eu acho que quando nós vemos uma cara que mede 2 metros, é totalmente diferente, porque é uma desproporção. É o impacto uma coisa que causa no... Precisamente, é um impacto muito grande, e essa espécie de ampliação, essa desconstrução e ampliação atrai-me, e eu gosto que as pessoas percam um pouco nos olhares da minha pintura, e eu ponho muitas das minhas pinturas a olhar de volta para o observador. Aliás, temos uma aqui atrás que está a fazer isso mesmo. Portanto, é o Basquiat? É o Basquiat, exatamente. Tu agora afastaste e eu por segundos pareceu... É o Basquiat, é isso mesmo. Eu sou fã, sou fã dele. Não apenas do trabalho dele, mas do personagem propriamente dito, do personagem que ele criou. E, portanto, eu gosto de devolver o olhar às pessoas. As pessoas olham, contemplam um quadro, julgam o quadro, e gosto que a pintura faça o mesmo. Portanto, devolva o olhar, devolva essa contemplação. Acho que é um jogo interessante. Portanto, no fundo, é assim que eu descrevo a minha pintura. Ela é uma pintura figurativa, baseada no retrato, no rosto, na figura humana. Tu, quando estás a desenvolver uma peça, quando começas a pintar, já tens uma noção muito clara da expressão e do rosto que vais fazer, ou é uma coisa que depois a obra vai acontecendo? É mais o segundo caso que tu descreves, ou seja, eu pinto com base em imagens, fotos, vídeos, etc. Tenho algumas como referência,
não quer dizer que eu esteja necessariamente a copiar o retrato, a copiar uma determinada pessoa, no sentido de quero que isto que eu estou a pintar fique igual. Quer dizer, quando estou a fazer um retrato do Basquiat, procuro... Sim, convém ser reconhecível. Mas... Exato, convém que seja reconhecível, mas quando estou a pintar um rosto, estou a querer veicular uma emoção e não necessariamente a fazer o retrato de uma determinada figura. E, portanto, eu tenho uma imagem como base, mas tenho um sentimento que quero evocar e isso é uma coisa que vai mais na minha cabeça. E, portanto, deixo-me levar um pouco pelo sentido emocional da peça, embora tenha por base uma determinada imagem que foi o que me suscitou interesse. Sim. Eu vou ler aqui um bocadinho de uma parte do teu art statement, da tua introdução como artista, que diz que a arte não é nem uma profissão nem um hobby, pois não consegues desligar-te convenientemente dela. Queres dizer que o artista está constantemente com vontade de criar? Certo, ou seja, a arte não é uma profissão nem um hobby, isto é para mim, portanto, tu leste um pouco daquilo que é... Eu que há uns anos atrás escrevi uma espécie de um manifesto pessoal que tem 10 pontos e todos os anos eu revisito esse manifesto e vejo se ele ainda faz sentido para mim e se quero alterar alguma coisa ou pôr uma vírgula ou tirar uma frase. E, portanto, eu acho que mais ou menos todos os anos há um ponto ou outro que eu adapto um bocadinho, porque são 10 pontos que eu acho que são verdadeiros e acho que eles ditam muito do que é a minha vida, o meu trabalho e, portanto, é uma espécie de manifesto pessoal que eu torno público apenas por via do interesse. Esse ponto que tu colocaste, em que eu, no fundo, digo que realmente a arte não é uma profissão nem um hobby, porque ela não é uma coisa que... Eu não pinto para passar o tempo, não é isso. E também não pinto necessariamente para ganhar dinheiro. Ou seja, é um pouco digamos, um privilégio que eu possa ganhar dinheiro com aquilo que pinto. E é um privilégio que as pessoas gostem daquilo que eu faço ao ponto de adquirirem as minhas peças e porem em casa. Mas eu mesmo, se calhar, se perdesse dinheiro, eu pintava a mesma. Portanto, não é por isso que eu pinto. Portanto, eu mesmo se perdesse dinheiro, provavelmente continuaria a pintar. Serve um pouco para eu purgar, se calhar, algumas emoções, ou para eu explorar um pouco o que me vai na alma, ou para eu comunicar determinadas coisas que posso não conseguir fazê-lo verbalmente, ou seja, é uma forma de expressão muito pessoal que eu torno pública. Porque é muito importante esta coisa do tornar público. Ou seja, se eu pintasse os quadros todos que pinto, mas guardasse-os só para mim, se eu estivesse numa gaveta ou estivesse no meu estúdio e nunca ninguém os visse, no meu entendimento, isto é discutível, mas no meu entendimento isso não é arte. Isso é terapia, talvez. É uma coisa que eu faço para me sentir bem e que ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se eu pinto uma coisa que é muito pessoal e que depois convido pessoas a vê-la e eventualmente a comprá-la, a arte precisa de público. A arte ela precisa de público, porque eu entendo que até lá foi só terapia para mim. A partir do momento em que ela se torna pública, ela já não é minha, é de todos, é do mundo, está à solta. Muito bem. Já agora, mas é uma pergunta em evolução, claro. Os 10 pontos que falavas que são o teu manifesto pessoal enquanto artista estão disponíveis online? Penso que sim. Então depois vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser dar seguimento aos restantes. Mário, vamos falar agora um pouco sobre a tua carreira, que eu estive a analisar um bocado a tua carreira, eu conheço o teu trabalho maioritariamente através das redes sociais, mas só agora que fui analisar a tua história mais aprofundada e parece-me que tens um percurso um bocadinho fora de comum. A tua carreira baseia essencialmente numa promoção internacional. Certo, ou seja, eu, portanto, sou português, nascido, criado e vivido em Portugal, já expus em Portugal, mas o meu mercado ele é maioritariamente internacional. Não foi propositado, até porque isso não torna as coisas mais fáceis, ou seja, portanto, é mais fácil quando tudo pode acontecer no país onde vivemos, não é? Portanto, e tudo fica mais simples se não tivermos que lidar com alfândegas e com coisas do género, que é absolutamente horrível, detestável, e é a minha ideia de inferno. Eu um dia morro e se for parar ao inferno, o inferno é uma alfândega. É alfândega e a autoridade tributária está lá para me receber. E então
é mais fácil quando as coisas se desenrolam no nosso país, mas não foi propositado que eu orientei a minha arte para além fronteiras. Eu acho que isso surge um pouco por causa das redes sociais. Eu ponho toda a minha produção nas redes sociais, ou quase toda. É um meio que, de alguma forma, catapultou muito do meu trabalho para, enfim, outros países e tudo mais. A maior parte do meu trabalho ele vai para os Estados Unidos. Eu diria que se calhar 70% das minhas peças vão para o mercado norte-americano. Não te sei dizer exatamente porquê. Não é que eu esteja a publicitar maioritariamente lá, não estou. O meu trabalho é público e toda a gente no mundo pode ver. Eu também tenho alguma representação em Hong Kong ou no Canadá, em alguns países europeus como França e Itália, mas não nada que se pareça com os Estados Unidos. Por alguma forma, aquilo que eu produzo é especialmente bem recebido lá. Sim, porque tu és representado por várias galerias, como estás a dizer, mas, nomeadamente, tu és representado pela galeria Below Gallery, que é uma galeria com bastante prestígio. Como é que esse contacto, por exemplo, como é que apareceu? Olha, esse contacto apareceu, esse por acaso foi iniciativa própria minha. Eu contactei a Galeria Below por iniciativa minha há uns anos atrás. Eu acompanhava o trabalho deles, eu acompanhava as produções dos artistas que eles exibem, que são artistas super interessantes. Eu contactei-os aqui há meio dúzia de anos atrás, que nem tanto, 5 anos, 4 anos atrás, mesmo num chat do Messenger ou assim uma coisa qualquer desse género, e contactei-os e disse: olhem, eu estou a produzir isto, gostava de vos mostrar o meu trabalho, vejam se têm interesse, porque eu tenho algumas vendas a ocorrer em terreno americano, pode fazer sentido vocês representarem-me aí. E desde então, já passaram aqui alguns anos e temos uma relação frutuosa. Portanto, eu gosto muito do Bill, portanto, o dono da galeria, que de resto dá o nome à galeria. Ele é um indivíduo extremamente interessante. Gosto das pessoas que colaboram com ele. A galeria é um espaço fantástico, é mais um museu do que uma galeria, é um espaço enorme. Daí, dessa galeria que me representa, eu também já colaborei com outras. Colaborei com uma galeria em Memphis, que é Art Village Gallery, que esses sim contactaram-me porque viram o meu interesse nas redes sociais e quiseram expor o meu trabalho. Eu fiz lá uma individual. E, portanto, a mesma coisa acontece no Canadá. Portanto, uma galeria que depois também me descobriu. Eu não corro um pouco atrás das galerias, não é bem essa a minha forma de estar e de trabalhar. Sim. Quando há uma determinada galeria de que gosto bastante, então sim, apresento-me, mostro o meu trabalho e faço os possíveis para que me vejam. São poucas essas galerias, porque, por norma, eu acho que hoje em dia os artistas devem explorar muitos destes canais. Este exemplo daquilo que nós estamos a fazer neste digital, este tipo de conversas, eu acho que se soubermos explorar bem esta via digital, não é tão importante aquela ideia quase sufocante que é necessário correr muito atrás das galerias. Eu não acho que isso seja, hoje em dia, tão necessário assim. É útil e é bom e é agradável se as galerias forem galerias simpáticas, feitas por pessoas com determinado interesse na arte e com um determinado posicionamento. Os sítios que expus em Portugal são galerias de pessoas que eu considero minhas amigas à data de hoje. Tornámos-nos amigos e, portanto, eu gosto de estabelecer esse tipo de relação. Há determinadas galerias em Portugal onde eu gostaria de expor, mas não faço disso uma busca pessoal. Mário, só a próxima obra é que merece devoção e interesse do artista? É correto. Eu sinto que isso é totalmente verdade para mim. Eu não me apaixono pelos meus quadros, não fico agarrado a eles. Eu, assim que termino um quadro, já me desliguei dele e estou já a pensar no próximo. Eu tenho este quadro que está aqui, que por acaso está aqui em casa, mas está aqui em casa porque a minha mulher quer que eu tenha quadros meus cá em casa, porque senão nós já vivemos noutras casas onde eu não tinha quadros meus, tinha só quadros de outras pessoas, de outros artistas, de artistas amigos meus. Ela é que influenciou-me um pouco a ter algumas peças minhas em casa, porque eu
eu estou interessado neles enquanto os estou a pintar. Quando acabo de os pintar, eles tornam-se um meio para um fim. E, portanto, e já não são só meus, quer dizer, é como eu digo, já estão expostos ao público, já são também de outras pessoas, já são de quem o vê. E, nesse sentido, eu já tenho mais interesse em pensar no que é que vou fazer a seguir, qual é o próximo quadro, do que necessariamente em ficar embevecido com os meus quadros depois de eles estarem feitos. Eu conheço um ou outro artista que, por exemplo, tem dificuldade em vendê-los ou que não gostam de se separar deles e que quando os pintam gostam de guardar uns quantos para si e vender outros. Eu não penso tanto dessa forma. Portanto, eu crio uma coisa, tenho uma atração por ela enquanto estou no processo de criação. Quando esse processo é terminado e a obra está concluída, eu já estou a pensar na próxima e já me desliguei um bocadinho daquela. Não tem algum interesse, gosto de as revisitar, mas não tenho problema nenhum em deixá-lo ir, precisamente. Sim. Muito bem, Mário. Olha, chegamos ao fim deste Artside Talk. Quero agradecer-te por teres aceito o convite. Foi um prazer estar aqui um bocadinho a falar contigo e a apresentar o teu trabalho. A quem nos está a ver, eu vou deixar os teus contactos na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Façam like, subscrevam o canal, comentem, porque tanto eu como os artistas queremos algum feedback da parte de quem nos vê. E por hoje é tudo. Fiquem bem. Obrigado, Diogo.